Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um tema que eu já tratei num outro vídeo meu, que é a Síndrome de Peter Pan. Eu recebi um número muito grande de mensagens, de pessoas que estavam tirando algumas dúvidas e que gostariam que eu falasse um pouquinho mais a respeito desse tema. Então, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, busca lá nas minhas redes sociais, ou no YouTube, no Facebook, no Instagram, que você vai encontrar o primeiro vídeo que eu fiz da Síndrome de Peter Pan, e aí lá vai explicar um pouquinho quais são as causas, o que a gente pode fazer, né? E tem uma explicação muito bacana aí a respeito da Síndrome do Peter Pan, tá bom? Mas hoje eu vou abordar um pouquinho todas essas mensagens que eu recebi com algumas dúvidas. Eu vou esclarecer um pouquinho para vocês. O meu nome é Patrícia Florenzano e você está no Psiconversa. A síndrome de Peter Pan, como eu falei lá no outro vídeo, é quando a gente consegue identificar que é como se fosse um adulto vivendo num corpo emocional de uma criança. Então ele tem atitudes muito infantis. O que a gente diz que são essas atitudes muito infantis? É quando esse adulto não se responsabiliza pelas suas ações. Ele passa essa responsabilidade para os outros, ele não sente o peso, né? Então ele faz às vezes brincadeiras em horas que não são muito adequadas, ele não se organiza, nem na parte da estrutura dele, né? Na parte familiar, na parte financeira, no convívio dele, nas relações, ele vai fazendo um caos em todas as relações, como se fosse uma criança mesmo, né? Que não consegue entender muito. A gente fala que é síndrome de Peter Pan porque é um adulto que vive muito mais na fantasia do que na própria realidade. Uma das dúvidas que eu recebi muito das pessoas que viram os vídeos é o que a gente pode fazer, né, enquanto a gente tem um filho criança, para que ele não tenha essa síndrome lá na fase adulta. Então, como evitar que essa síndrome de Peter Pan se instaure aí né, e faça com que esse adulto vá passar por isso lá em algum momento da vida dele? Primeiro, eu acho que é importante você entender qual que é o papel da criança na relação que você está criando com ela. Essa criança, ela precisa ter responsabilidades que são compatíveis com a faixa etária dela. Então, se você tem um filho pequenininho, sei lá, de 4, 5 anos, ele já consegue dar conta de ter algumas responsabilidades que são dele, como juntar os seus próprios brinquedos, fazer com que essa criança vá tendo, aos poucos, responsabilidades compatíveis com a idade dele. Então, conforme ele for crescendo, ele vai tendo cada vez mais responsabilidades. É muito comum a gente perceber, às vezes, os pais, por terem um tempo muito menor no convívio com essa criança, tirarem um pouco dessa responsabilidade, porque eles entendem que isso é negativo. Essa é uma crença que esses pais acabam tendo. Puxa, mas a gente já fica tão pouco tempo com ele, e aí o tempo que eu fico, eu vou ficar dando responsabilidade para ele arrumar as coisas dele. Ai, deixa que depois eu arrumo, ou depois alguém que trabalha aqui na minha casa arruma. Mas isso é muito ruim, porque é como se você dissesse para o seu filho em entrelinhas que ele não tem capacidade de se organizar e que nunca nada que é organizado parte dele, parte sempre de uma outra pessoa, né? Ou de um funcionário da residência que faz a arrumação, ou dos pais, ou dos avós, ou de alguém que vai fazer essa função. Mas a criança precisa entender que ela sim tem que fazer essa organização. É claro que ela não vai fazer em tudo, porque tem que ser compatível com a faixa etária. Não dá para você pegar uma criança de 5 anos e falar que ela vai ter que ter uma responsabilidade muito grande num peso de um adulto, porque aí não é compatível. Né? Mas é importante sim dar essa autonomia para o seu filho e acreditar que ele tenha essa capacidade. Deixa ele fazer, deixa ele se descobrir nessa organização, deixa ele errar, deixa ele aprender. Isso é muito importante, muito. Uma outra dúvida que eu recebi dos seguidores quando eu fiz o primeiro vídeo da Síndrome do Peter Pan é a seguinte: e o que a gente faz quando a gente tem um filho que de fato está vivendo isso? Está vivendo essa situação de desorganização total na vida dele, seja na vida funcional, pessoal, organizacional, financeira, às vezes até profissional, não importa. O que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira função dos pais, primeiro, é reconhecer o que não é nada fácil. Os pais não reconhecem essa
deficiência, vamos chamar assim. Eles não entendem isso como algo errado, porque os próprios pais criaram esse sistema. Então, às vezes, eles não entendem que há um problema real. Eles acham que, mas meu filho é preguiçoso, né? Mas ele não está afim. Eles vão dando justificativas e não reconhecimento do que deveria ser. Então, acho que o primeiro passo é você reconhecer. De fato, meu filho tem um problema, uma dificuldade emocional muito grande. O segundo passo é tentar ver o que se pode fazer. Às vezes, procurar um profissional adequado, um psicólogo, para que possa ajudar o filho a ter também um reconhecimento disso, e tentar de alguma forma buscar opções diferentes disso que ele está vivendo, porque por mais que esse adulto viva nessa fantasia, nesse mundo muito fantasioso, ele também sofre, porque ele recebe muita rejeição, né? O mundo fora, o mundo externo, não vai aceitá-los do mesmo jeito que os pais os aceitam, ou do que as pessoas que estão vivendo no ambiente familiar, né? O mundo lá fora é muito mais perverso. Então eles recebem sim julgamentos, rejeições, confusões, desavenças, e isso faz com que ele se sinta em sofrimento a todo momento, né? Então não é positivo para ele. Ele precisa se organizar na sua estrutura e começar a aceitar as responsabilidades e lidar com elas. Quanto mais ele fizer isso, mais ele se prepara para outras etapas que vão vir na vida dele, para os 30 anos, para os 40 anos, para a hora que ele for um pai de família, um chefe de família, né? Ele precisa ter essa estrutura, porque senão ele sempre vai viver num sofrimento muito grande e num atraso emocional muito grande. Tudo vai ser muito mais difícil. Ele vai ter aí uma dificuldade muito grande em toda essa estrutura. Então, se você reconhece que talvez o seu filho ou a sua filha esteja passando por isso, né, a primeira coisa é você tomar essa consciência e a segunda coisa é tentar buscar um profissional para que possa ajudá-lo a superar por tudo isso. Porque senão, né, você pode achar que não, mas isso aqui vai melhorar com o tempo e não melhora, muito pelo contrário, a tendência é sempre piorar, né? E os pais também acabam entrando num narcisismo de que eles acreditam que o filho não tem capacidade. Não, mas o meu filho não tem capacidade, ele precisa de mim, né? Então, eu sou aqui o porto seguro, eu que tenho a estrutura dele, mas eu não vou estar aqui para sempre e ele precisa ter autonomia, ele precisa seguir a vida dele com as próprias pernas. Isso é muito rico, isso é muito valioso. Quando a gente faz isso e assume a vida nas nossas mãos, a gente cresce, a gente amadurece e a gente só tem a ganhar. Tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje e eu espero vocês aqui na semana que vem, viu? Uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau!